Onde a gente chegava, eu fui pro Vasco em 1970, fiquei até 77, aonde o Vasco parava, chegava, parava tudo. Era Flamengo e Vasco em termos de Brasil, que mais mandava. Não tinha Corinthians, nada disso. Primeiro Flamengo, segundo o Vasco. O Vasco parou no tempo. A casa do Vasco ficou feia, não o estádio, a sede. A casa ficou caindo aos pedaços, uma diretoria de ditador, como foi a anterior. E o Vasco está aí penando. O Botafogo se viu agora, e tá, principalmente com o Carlos Eduardo, na diretoria anterior, a essa do Nelson Mufarrez, se copiou no Flamengo. Porra, gente, vamos pagar nossas dívidas, vamos adequar, vamos deixar o time um pouquinho de lado, vamos ajeitar a casa. Mas, gente, isso é o aplauso de pé, é muito bacana. Mas, olha, são 40 milhões de torcedores. O Flamengo, como dito aí, é o clube que mais técnico contratou. Nessa administração, foi a que mais mandou embora. Jogadores. Vamos falar do time. Diego Alves, Rodinei, Rodolfo, Trauco, René, Rômulo, Cueja, Everton Ribeiro, Berrio, Marlon, né? Marlos Moreno, Giovani, Henrique Dourado. É muita contratação que não deu certo, compadre. Quem, como o Maurão falou e perguntou para você, que tipo que avaliação é feita para que tanto jogador tão qualificado deu errado? Tem alguma coisa errada no futebol do Flamengo. Tem alguma coisa errada. Não dá certo. Para que eu vou contratar Everton Ribeiro, que joga na mesma posição do Diego, e que tem um menino Paquetá como um jogador que joga na mesma posição? O Flamengo, o Caetano, adequou posições para jogador em detrimento do esquema tático. Se inventou aí um 4-1-4-1 como agora, com o Carpegiani, para poder botar Paquetá, para poder botar Everton Ribeiro, para poder mudar o Diego de posição, jogar com um volante só. Vocês ressuscitaram um jogador que assassinaram o Márcio Araújo. Eu vi um jogador extremamente necessário para a maneira que o Flamengo jogava o Márcio Araújo, foi embora. E agora ressuscitaram um que a torcida também está esperando ele falhar, que é o volante que estava no Curitiba agora. Jonas. É um outro jogador que é detestado. Então o Flamengo contratou 4 laterais. O melhor não é lateral. O Flamengo tem uma zaga com Rodolfo, com Juan e com Hever, que são jogadores, mas não tem velocidade. Foram 42 contratações de 2015 para cá. Eu já mudei o meu conceito em relação, eu falava isso, Caetano, de que o Flamengo realmente era um dos melhores elencos do país, junto com o Palmeiras. Eu já mudei de figura. Eu já mudei. Será que é tão qualificado assim? Que análise você faz dessas contratações? Não, será? Ainda é a minha opinião. Não, ainda bem que o Dé falou, ele, ao me perguntar, ele disse, por que tanto jogador qualificado assim não deu certo? Então ele já qualificou os jogadores. Que... Mas um dá certo, outro não dá, um dá certo, não dá. Mas todos deram errado. Quero te ouvir. Isso na sua visão. Na minha visão. Na sua visão, que eu respeito, mas não preciso concordar. Sim, claro que não. Não, mas eu concordei e até fiquei feliz quando você disse que muito jogador qualificado que não deu certo. Qualquer um desses atletas aí, qualquer não, mas a grande maioria citados pelo Dé aí, eram jogadores que não só vieram para o Flamengo, mas eles foram disputados com outros grandes clubes do futebol brasileiro. O que eu não posso concordar, e aí é o que eu vou te dizer, é o seguinte: qual é a nossa função? Montar elenco da melhor, uma delas, né? Uma das funções é montar o melhor elenco possível. Se vai jogar, vai jogar com 3 volantes, 2 volantes, vão jogar 4. É o técnico. Não, eu não estou aqui repassando essa responsabilidade, não é absolutamente. Eu estou dizendo que em alguns outros clubes do futebol brasileiro, quando se exalta as opções, é porque tem bom elenco. E muitas das vezes, quando se fala dos jogadores do Flamengo que por um motivo ou outro não são os titulares, se fala em fracasso. E é isso que eu me desculpe, eu tenho que discordar. Porque o fato de você ter várias opções e boas opções dentro do elenco, e que por um motivo ou outro, se faz a opção por A, B ou C, o atleta, o jogador não está jogando, esse foi
esse não deu certo. Mas escuto, e também é uma avaliação que eu respeito, ok? De que em outros determinados clubes, pô, esse tá jogando mas ele tem mais 2, 3 opções no setor. Esse elenco é... Então, assim, esse é o tipo de avaliação que a gente entende quando eu estava, né, melhor dizendo, eu tenho que conjugar o verbo certo. Quando estava no clube de maior torcida do Brasil, não tem jeito, esse é o tipo de cobrança inerente, mas eu quero só explicar de que não é você tem que aumentar o número de opções. Uma das coisas que modificou do Flamengo, principalmente nesses 2 últimos anos, é o seguinte: ao invés de irmos no mercado para buscar jogadores para compor elenco, vamos lá, que não seja nem o primeiro reserva ou a primeira opção, o Flamengo fez a opção por abrir o espaço para os jovens da base. Porque esses meninos que você disse já estavam há 2 anos no Flamengo, na equipe profissional. O Paquetá é um deles. Sim. Subiu em 2016. Ele maturou. E aí a discussão é, realmente isso é qualidade ou não? Mas no entendimento de termos maior qualidade e menos quantidade. Porque quando fala em quantidade, esse espaço ele tem que ser preenchido pelos jovens. Agora, vários desses nomes aí, na minha opinião, têm qualidade para estar no Flamengo. Isso não resta a menor dúvida, até porque a grande maioria deles eu estava lá junto, participei. E que quando chegaram aqui foram realmente, alguns deles... Com a derrota, a história do Flamengo é completamente diferente. Na hora da escolha, é fundamental não só a qualidade. O Zico, por exemplo, que era um jogador símbolo e é até hoje no Flamengo, dava carrinho, ele metia a bunda no chão quando o bicho estava pegando. O time do Flamengo é muito frio, sem alma. Jogadores, sei lá, Rodrigo, é minha opinião. Que eu respeito assim como a minha. Opinião de todos. É porque isso aí não se transformou em algo Flamengo não é assim. Repetidas vezes, isso passou a ser uma coisa que caracterizou essa equipe. Você acha mesmo que se não tivesse alma, se não tivesse espírito, teria chegado nas finais que chegou ano passado? Não basta chegar nas finais. Foi vocês, o orçamento do Flamengo. Mas aí eu te pergunto, o Flamengo perdeu a Copa do Brasil para o Cruzeiro? Tem que ganhar títulos. Senão, meu amigo, não ganha. Mas você acha que tanto eu trabalhando, outros técnicos passaram por lá e os atletas não querem a mesma coisa? Não sei. Nem sei se todos querem a mesma coisa. Talvez não tenha o mesmo espírito. Tem uma hora, parceiro. Eu vou te falar assim, chutar o balde. Quem trabalha... Bom, isso aí é questão de princípio e de opinião. Quem trabalha no Flamengo por si só já tem uma responsabilidade grande, sabe da responsabilidade grande. Eu tive esse tempo e sei o quanto que quando você está num clube desse é para você vencer. Agora você tem que fazer por onde vencer. O que não pode, na minha opinião, tá? É por conta de você ser segundo parecer que é fracasso. Aí não me pede. E aí rotular a equipe que sempre deu o máximo que pôde por conta de um insucesso esportivo, dizer que é porque não corre. Mas não houve uma contratação ou outra. Não houve uma contratação ou outra que foi meio aproveitar, que vocês falam muito assim, aproveitar uma oferta de mercado. Então, às vezes, se traz um jogador, claro, qualificado, mas que não é necessário naquele momento por você já ter outro. Mas aí tem a tal oportunidade de mercado. Aí você, pode ser, irmão. Pô, já tenho o Diego, mas vou trazer o Everton Ribeiro porque o preço tá bom. Não, eu tô te dando... O Ribeiro até nem foi isso. Ok, mas enfim, eu tô te dando... Você acha que dentro de 48 não acontece também isso? Aí você fala assim, mas pelo menos vou ficar mais qualificado. Foi uma dessas oportunidades. Vou pegar porque tá bom e tal. Que deu muito errado, né? Isso acontece. Foi uma situação totalmente atípica também, né? Que ele chegou por uma recuperação, né? Que infelizmente o Flamengo se comunicou muito mal com o Conca, né? Porque o Flamengo tratou na comunicação o Conca como um reforço, quando na verdade o Conca era uma aposta de recuperação. Agora, retomando um pouco a linha do 10, já encaminhando aqui o final do nosso papo, você concorda que a expectativa e o potencial que o Flamengo parecia ter pelo investimento que fez e o que entregou ficou abaixo? Não tenha dúvida. Mas o que eu estou querendo dizer é que não significa que ele não caminhou casas para frente. É isso que eu estou querendo dizer. Mas não é fundamental aí um técnico que venha para resolver esse problema e ajudar, um cara certo?
Também, né, Del? Não deu certo. Você sabe também, porque você esteve lá dentro. Existe não encaixou. Existe uma questão de engrenagem, que é o que você está dizendo. Às vezes, passa-se uma imagem completamente diferente por uma questão ou outra, mas eu não gostaria aqui de... Rodrigo, eu primeiro uma pergunta. Eu sou grato. Faça sua última que eu tenho que caminhar. É uma pergunta muito objetiva. Eu sou grato só e respeitoso a todos os treinadores que trabalharam comigo, no Flamengo e fora do Flamengo. Né? Porque sempre tiveram essa questão da transparência, em respeitar o que realmente é o meu trabalho. O Zé Ricardo, por exemplo, a saída do Zé Ricardo, você foi quanto? Pois, agora é difícil falar, né? Mas eu não sei se você estava na Ilha do Urubu naquele dia. Sim. Você estava? Então, você sentiu que realmente era uma situação. A torcida vaiava até cobrança de lateral esse dia. Não, e gozado, saiu. E você foi técnico, você teve todas as funções, você sabe muito bem. Eu critiquei. Você sabe muito bem o que significa isso. A situação de... Vamos encaminhando o final. Pergunta bem objetiva e bem clara. Por que o Renato Gaúcho não parou no Flamengo pela identificação com o Flamengo e, sei lá, pela fase dele? Mas no que você se refere, Sérgio? Não, em algum momento, eu sei que é sempre complicado a gente falar de contratações que não aconteceram, mas vocês tentaram o Renato Gaúcho, por exemplo? Olha, se ele acabou não indo para o Flamengo porque algum motivo em relação a ele estar trabalhando aconteceu. Primeiro porque, eu conheço bem o Renato, eu acho que ele tem realmente um perfil, um estilo assim realmente muito próprio, né, e que transmite muitas vezes isso para dentro do campo, mas ele já está há um bom tempo no Grêmio, né, e quando aconteceram muitas dessas mudanças, ele já estava trabalhando, já uma situação resolvida, mas não invalida em nada, porque além de qualificado, ele tem um estilo de transmitir aos jogadores aí algo que com bastante simplicidade, que certamente é o que traduz aí esse bom momento do Grêmio, esse bom futebol. Ele se aperfeiçoou. Ele melhorou demais da conta. Hoje o Renato não é mais aquele técnico até porque goleiro, o time do Renato joga hoje, a gente vai ter que falar ainda bastante do jogo do Grêmio. Então, mas eu vou encerrando a pergunta com duas dúvidas que eu preciso tirar contigo. Até para a gente entender melhor o processo. O Carpegiani disse ontem aqui que ele não veio para ser coordenador, veio para ser técnico. Confere? Ele foi convidado em dezembro para ser coordenador, né, logo depois do período dele no Bahia. Com o decorrer daquela indefinição, e que fique claro, né, que quem pediu para sair foi o Rueda, e nos informou realmente no dia da apresentação, porque me dá mais 30 segundos para explicar. Claro. O Flamengo, as duas partes tinham uma multa rescisória importante, e por conta dessa responsabilidade que o Flamengo sempre teve, o Flamengo tomar a iniciativa de uma decisão, de uma definição, ela causaria aí um prejuízo financeiro também, além do esportivo que aconteceu com essa definição. Mas eu, particularmente, falava com ele a cada 2, 3 dias e pedia dele uma definição. Ele falou, não tenho essa proposta, o dia que tiver eu vou apresentar para vocês. Apresentou no dia que ele se apresentou no Rio. Foi aí que o Paulo, como já estava engajado já no nosso processo de retornar ao Flamengo, foi convidado para ser o treinador naquele momento, até porque já tínhamos feito reuniões de como que era o elenco, de como que era o planejamento de inicial estadual com a molecada, com a garota, tudo já estava. Então talvez se entendeu ser a melhor decisão. Mas a escolha não foi errada não, hein? E por fim... A escolha não foi errada não sei se você tem informação, mas eu queria te perguntar sobre Vinícius Júnior, pela sua experiência, o que você acha que vai acontecer? Ele vai embora agora no meio do ano, fica um tempinho mais? Olha, ele tem no contrato dele, Zé, que foi feito e a gente participou lá, de que ele tem a capacidade, ou digamos, o poder de participar dessa decisão de ir no meio do ano, aos 18 anos, ou não. Prevê no contrato também que em caso dele, ele vai obviamente se vincular ao Real Madrid aos 18 anos, porque é quando a lei permite, mas ele já tem um acordo, também já tem um acordo dele ficar mais um ano com o Flamengo. Eu acredito que hoje ele gostaria de ficar, mas talvez surja através do Real algum outro projeto, sendo dentro do elenco principal, até mesmo outra situação, que eles entendam que ele jogar em outra equipe na Europa possa ser mais vantajoso aí para ele na questão do amadurecimento. Acho pouco provável que ele pense dessa forma,
né? Mas até porque ele tem identificação, família, adora o Flamengo. Isso é a minha percepção, né? Essa conversa ela ainda estava um pouco mais distante, mas ele é um garoto aí que está super feliz aí com tudo que vem acontecendo com ele lá. Rodrigo, obrigado pela sua presença. Obrigado você, Zé, de coração. Sucesso no futuro da sua carreira. Quem quiser saber mais do que pensa o Rodrigo e do que ele fala sobre esse momento, Globoesporte.com tem nesse momento uma reportagem, uma entrevista no ar com o Rodrigo Caetano, feita pelo Rafael Zarco. A gente vai fazer um intervalo aqui.